today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos relacionados ao circuito elétrico. Nessa videoaula eu quero falar com vocês especificamente sobre os receptores, né? Nós já estudamos anteriormente ao nosso estudo de receptores, nós estudamos os geradores elétricos, né? São dispositivos que matematicamente há uma certa semelhança, né? Há uma diferença, eu vou falar com vocês sobre isso, vou explicar essa diferença para vocês. Mas basicamente quando nós falamos a respeito dos geradores, nós definimos como sendo gerador de eletricidade aquele dispositivo que transforma energia não elétrica em energia elétrica. Então, por exemplo, uma pilha é considerado como sendo um gerador, porque ela transforma energia química em energia elétrica. Os receptores são dispositivos diferentes. O que o receptor faz? Ele faz o contrário. Ele transforma a energia elétrica em energia não elétrica. Então, por exemplo, uma pilha recarregável é considerada como se fosse um receptor. É considerada um receptor. Ela transforma energia elétrica em energia química. É claro que não na sua totalidade. Se você pega um motor elétrico, por exemplo, ele transforma a energia elétrica em energia mecânica e assim vai, tá? Assim como nós temos receptores que transformam energia elétrica em energia térmica, no caso de um resistor, tá? Um chuveiro elétrico, um ferro de passar roupa, são exemplos de receptores. Então nessa videoaula nós vamos falar a respeito dos receptores. O que são os receptores? São dispositivos que transformam energia elétrica em energia não elétrica. Tá? Ou seja, parte da energia elétrica que eles estão recebendo, parte dessa energia está sendo transformada em energia térmica e a outra parte está sendo transformada em outra modalidade de energia, mecânica, luminosa e assim vai. Beleza? Então, para a gente estudar os receptores, a gente precisa levar em consideração o seguinte, que existem dois tipos de receptores. Nós temos os receptores, que são chamados de receptores irreversíveis, e nós temos os receptores que são chamados de receptores reversíveis. Primeiro, vamos começar com os receptores irreversíveis. O que nós consideramos como sendo receptores irreversíveis? Ou seja, o que é um receptor irreversível? Como eu falei para vocês, os receptores eles transformam energia elétrica em outra modalidade de energia que não seja energia elétrica. Um receptor irreversível, o que ele faz? Ele transforma a energia elétrica em energia térmica. Beleza? É o que acontece, por exemplo, com o ferro de passar roupa, é o que acontece com o chuveiro elétrico, é o que acontece com uma lâmpada incandescente, por exemplo. Então, ou seja, os receptores irreversíveis, eles são, na verdade, o que nós chamamos de resistores. Tá? Qual que é a função do resistor? É dificultar a passagem da corrente elétrica. Como consequência dessa dificuldade da passagem da corrente elétrica, a energia elétrica que passa por esse resistor é então transformada em energia térmica. Então, os resistores são, na verdade, o que nós chamamos de receptores irreversíveis. Uma outra modalidade que nós temos de receptor são os receptores reversíveis. O que são os receptores reversíveis? Os receptores reversíveis, eles transformam parte da energia elétrica que eles recebem em calor e a outra parte é transformada em outra modalidade de energia. Então, por exemplo, quando eu pego uma lâmpada incandescente, o que ela faz? Quando a corrente elétrica, quando a energia elétrica chega nessa lâmpada, o que ela faz? Parte dessa energia elétrica é transformada em calor e outra parte da energia é transformada em energia luminosa, certo? Então, ou seja, há uma transformação da energia elétrica em energia térmica e a outra parte é transformada em energia luminosa, tá? A mesma coisa acontece, por exemplo, no motor, tá? Que são os nossos exemplos de receptores reversíveis.
né? Então, ou seja, um motor elétrico, o que ele faz? Ele transforma parte da energia elétrica que ele recebe em energia mecânica e a outra parte é transformada em calor. Uma bateria de celular, por exemplo, quando ela está sendo carregada, quando você recarrega o seu celular, parte da energia elétrica que a sua bateria está recebendo está sendo transformada em energia química e a outra parte está sendo transformada em calor. Por isso que quando você põe a mão no seu celular, quando você põe a mão no carregador do celular, você percebe que esse dispositivo está quente, está aquecido. Porque parte da energia elétrica está sendo utilizada para carregar, ou seja, está sendo transformada em energia química, e a outra parte está sendo transformada em energia térmica, em calor. Tá? Mesma coisa com uma lâmpada incandescente, como eu falei anteriormente. Tá? É claro, tá, que esses receptores eles não vão converter 100% da energia, isso não existe. Tá? Não existe um mecanismo, não existe um dispositivo que transforma 100% da energia, né, elétrica que ele recebe em energia química, por exemplo. Sempre vai haver uma perca na energia transformada. Tá? Então, ou seja, na prática, o que a gente significa? A gente pode chamar o receptor reversível simplesmente de receptor. Tá? Então, aquele receptor que nós chamamos de irreversível, né, ele na verdade é um resistor. Então, eu posso chamar esse receptor irreversível de resistor. E eu posso chamar um receptor, né, reversível de receptor. Então, na nossa prática, a gente vai fazer isso. Então, um motor elétrico, ele não é um resistor. Uma bateria sendo carregada não é um resistor. A mesma coisa uma lâmpada incandescente. Tá? Eles são chamados de receptores, beleza? Pessoal, então é o seguinte, como que um receptor funciona então? Né? A gente sabe que o receptor ele transforma energia elétrica em outra modalidade de energia, química, por exemplo. Mas como que ele funciona? É importante a gente entender o seguinte, que para um receptor funcionar, ou seja, para ele transformar essa energia elétrica em não elétrica, ele tem que estar ligado a um gerador. Então, ou seja, um receptor, ele nunca vai funcionar sozinho no circuito. Então, se você pegar um receptor e colocar um receptor num circuito que não contenha um gerador, esse receptor ele não vai funcionar. Então, para ele funcionar, é necessário que ele esteja ligado a um gerador de eletricidade. Né? Basicamente, como que ele funciona? É o seguinte, ele vai receber do gerador uma certa diferença de potencial, né, que nós vamos chamar de U. Ele vai aproveitar parte dessa diferença de potencial para transformar a energia, e a outra parte ele vai ser o quê? Vai ser dissipada na forma de calor. Eu vou falar especificamente sobre isso quando eu for definir com vocês a equação do receptor. Então, ou seja, um receptor, para ele funcionar, ele precisa estar ligado a um gerador de eletricidade, onde parte dessa energia que ele vai receber do gerador, ele vai utilizar para transformar a energia elétrica em outra modalidade de energia, que seja a química, por exemplo, e a outra parte dessa energia que ele vai receber vai ser dissipada na forma de calor, vai ser perdida, vai ser transformada na forma de calor. Beleza? Com relação ao receptor, o símbolo do receptor é o mesmo símbolo do gerador. Então, quando você vê um circuito elétrico e você vê um gerador ou um receptor, os símbolos são os mesmos. Beleza? Então, ou seja, você vai sempre ver o mesmo símbolo. Então, como que eu vou fazer para diferenciar qual que é gerador e qual que é o receptor? A gente vai ter que olhar o sentido da corrente elétrica. Como que a gente vai fazer isso? Presta atenção. Quando nós temos um gerador, a corrente elétrica sempre sai do gerador. Então a corrente elétrica ela sempre está saindo do polo positivo do gerador. Quando nós temos um receptor, a corrente elétrica está sempre chegando no receptor. Ou seja, a corrente elétrica está sempre chegando no polo positivo desse receptor. Tá? Então, ou seja, com relação à simbologia, é o mesmo. Você vai ter ali uma placa positiva, uma placa negativa e uma resistência interna. A mesma coisa para o receptor. Então, como que a gente vai diferenciar? Pelo sentido da corrente elétrica. Quando a corrente elétrica estiver saindo da placa positiva, é porque é um gerador. Quando a corrente elétrica estiver chegando na placa positiva,
ele é um receptor, beleza? E uma outra coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, no gerador, a corrente elétrica ela vai da região de menor potencial para a região de maior potencial. No receptor é o contrário. No receptor, a corrente elétrica chega na região de maior potencial, retira a energia desse ponto, certo? E devolve a corrente elétrica na região de menor potencial. Então, no gerador, a corrente elétrica, certo? Sai da região de menor potencial elétrico e vai para a região de maior potencial elétrico. Beleza? No receptor, a corrente elétrica chega nessa região de maior potencial, pega a energia necessária para transformar em energia química, por exemplo, e o restante vai para a região de menor potencial elétrico. Beleza? Pessoal, para não ficar muito extensa essa nossa videoaula sobre receptores, eu vou encerrar aqui então essa primeira parte. Na próxima videoaula eu venho falando com vocês a respeito dos geradores de eletricidade, da equação do receptor, né? De como que vai vir um receptor num determinado circuito elétrico e sobre a potência elétrica e rendimento de um determinado receptor, beleza? Então um abraço, fica com Deus e até a próxima videoaula. Tchau! Feels the way I do about you now.